Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvintes! Eu sou Pamela e a partir de agora você acompanha a Rádio Unaerp. E o programa de hoje vai falar sobre adoção de animais resgatados das ruas de Ribeirão Preto. A Focinhos S.A. é uma ONG daqui de Ribeirão e tem como objetivo ajudar cães e gatos abandonados a encontrar um lar seguro e cheio de amor. Esses animais vivem em condições precárias, sem abrigo, comida ou tratamento adequado para suas doenças. Dessa forma, o propósito da ONG é recolher os gatos e cachorros das ruas e oferecer o tratamento necessário para que, ao se recuperar completamente, possam ser adotados por famílias dispostas a oferecer amor e carinho em um novo lar. A ONG Focinhos S.A. organiza ações e campanhas de arrecadação, como também aceitam ajuda voluntária e, dessa forma, tudo é revertido para ajudar os animais. E para melhor falar sobre este assunto, a entrevistada de hoje é com Andréia Campaz Bombonato. Ela é formada em Engenharia Ambiental, presidente da ONG. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Pamela. Olá, ouvinte. Obrigada pelo convite. E para melhor começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente como e quando surgiu a iniciativa de criar a ONG. A ONG, a gente foi meio natural, assim, que quem fundou a ONG foi eu e minhas irmãs, né? A gente resgata cachorro de rua, gatinho de rua desde criança, né? A gente ia juntando, pegava na rua, levava para casa e chegou um momento em que a gente estava com um número muito grande de animais e a gente sempre bancou isso do próprio bolso, né? Então, isso ao longo dos anos começou a virar um volume de trabalho grande e acabou sendo até insustentável financeiramente, né? Bancar todos os procedimentos de um animal resgatado e os custos de manutenção. Então, no momento em que a gente tinha 30 animais em casa, a gente falou, não, a gente precisa realmente oficializar isso para até ter reconhecimento do trabalho mesmo. Então, a gente oficializou a ONG, virou uma associação sem fins lucrativos, e isso foi em 2011, então a gente já está com 6 anos de ONG oficializada, né? Que o trabalho vem bem antes disso, mas 6 ONGs de ONG oficializada, e a partir daí a gente identificou que a maior necessidade nossa seria realmente ter esse CNPJ. Porque tendo um CNPJ a gente conseguiria comprar ração direto do fornecedor, um medicamento com preço de revenda, clínica parceira da ONG, né? A gente conseguiria formalizar o trabalho e ter umas facilidades, apesar de que ter ONG também tem suas dificuldades, a burocracia, a dificuldade de trabalho mesmo, mas em muitos aspectos isso ajudou bastante, esse reconhecimento. E todos os envolvidos nesse trabalho são voluntários ou não? Todos voluntários, todos os membros da diretoria, hoje são 9, a gente começou em 3 membros da diretoria. Depois da última eleição, a gente fez uma alteração no estatuto, trouxe também outras voluntárias que eram muito ativas, e hoje nós somos em 9 membros na diretoria, todos voluntários. Até no próprio estatuto, né, a gente não tem o direito de receber por qualquer trabalho que a gente preste ali dentro, então tudo em horário fora do expediente, que a gente consegue estar ali fazendo a nossa parte para ajudar a ONG a continuar com o trabalho, né? E além dos membros da diretoria, né, que são voluntários, a gente tem os voluntários do dia a dia também, para ajudar em feirinha de adoção, para ajudar em evento, ajudar a levantar recurso. Então, todo mundo trabalha de forma voluntária, sim, pelo amor à causa mesmo. E nessa questão de estrutura, de quando vocês vão para as ruas recolher os animais, como é a estrutura? A gente não tem uma sede, né? A gente cuida dos animais nas nossas próprias casas. Então, o recolhimento, ele não é, vamos dizer assim, ele não é, vamos para a rua recolher. Eventualmente, a gente prioriza resgate de casos críticos.
Então, hoje, Ribeirão Preto tem mais de 200 mil animais nas ruas, né, fora os domiciliados. Então, é impossível você resgatar todos eles, infelizmente. Então, a gente prioriza os casos críticos, né? O animalzinho que realmente tem risco de estar na rua, risco de vida, né? O animal que está saudável, que consegue ir em busca do próprio alimento, do próprio abrigo, esse aí a gente pode até resgatar, castrar e devolver para o mesmo lugar. Mas o animal que precisa ser efetivamente resgatado é aquele que corre risco de vida, que foi atropelado, que está em um estado grave de saúde, de alguma forma uma situação crítica. Isso. Então, esse animalzinho, normalmente, a gente vai para a rua em alguns voluntários, em alguma... De carro? De carro. A gente vai com o nosso próprio carro mesmo, né? Não existe um veículo específico para isso. A gente vai, resgata. Às vezes é um resgate simples, às vezes é um resgate que a gente precisa, por exemplo, de uma gatoeira, de uma armadilha, ou de várias pessoas tentando cercar, né? Às vezes tem alguns casos que a gente precisa colocar um remedinho ali para o gatinho ou para o cachorrinho comer a carne com o remédio para dar uma amolecida e a gente conseguir pegar. Tem vários casos, né? Porque tem um animal que está dócil, tem um animal que está arisco. Então, cada caso é um caso. Mas, normalmente, por serem casos críticos, a gente tem já uma estrutura meio pronta, assim, para já chegar ali, pegar, levar para uma clínica veterinária. O animalzinho, às vezes, precisa já entrar em cirurgia ou já... né, precisa de acompanhamento, de algum exame, a gente já dá esse direcionamento. E quantos animais vocês recolhem mensalmente? A gente não tem um número certo, né? Os resgates, eles vão acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem mês que resgata 2, tem mês que a gente resgata 10, então varia, né? Então, os casos vão aparecendo, a gente vai resgatando conforme realmente a necessidade. Nossa vontade mesmo seria que a gente pudesse resgatar todos, mas infelizmente ainda não é possível. E qual é o gasto mensal que vocês têm? Hoje a gente tem um gasto que gira em torno de R$10 mil por mês, né? Que isso envolve mais ou menos 1,5 toneladas de ração. Então, a gente tem ração, clínicas que fazem... Infelizmente, a gente não tem a nossa própria clínica, né? Então, a gente leva os animais para clínicas particulares. Então, a gente paga exame, castração, cirurgia, consulta veterinária, medicamento, que mais de custo? Hospedagem de animal, internação de animal, né? Então, todos esses procedimentos, eles têm custos. Então, gira em torno de R$10 mil por mês, tá? O maior gasto nosso realmente é ração e castração. O resto, sim, vai depender muito se a gente pegar um caso crítico, né? Sim. Então, por exemplo, a gente pegar um animalzinho que precisa de cirurgia ortopédica ou uma cirurgia muito invasiva, aí você vai ter um aumento aí no valor do mês, né? Mas esses são esporádicos. A grosso modo, a gente tem a maior parte do nosso investimento, né? Nosso custo, que seria pagar ração e castração. Sim, você falou dessa quantia, né, de 10 mil. E como vocês fazem para arrecadar dinheiro? Vocês fazem rifa? Eu vi que vocês fazem uma vez no mês feira de adoção, né? Isso. A feira de adoção, a gente não tem entrada de dinheiro, né? Então, não seria uma forma de arrecadar recursos. Seria uma forma de realmente viabilizar a adoção. Mas a entrada de recurso, a gente precisa que as pessoas realmente conheçam o nosso trabalho e acreditem nele. Porque a gente, infelizmente, não tem nenhum tipo de ajuda da prefeitura, do governo do estado, federal, que seja. Ninguém dá 1 centavo de ajuda, assim, para a ONG. Então, a gente depende de doação. Então, pessoas que doem voluntariamente, deposite na conta, ou apadrinhem um animal, ou então a gente faz
outros eventos, né, como forma de levantar recursos, então rifas, bingo, almoço, né, que são formas da gente trazer as pessoas para perto, tanto para conhecer o trabalho, quanto para a gente levantar o recurso para pagar as contas do mês. E o dinheiro é revertido para quais procedimentos? Você falou da ração. Isso, mais seria a ração e os procedimentos veterinários, né? Desde medicamento até uma cirurgia, consulta, exame. Então, o valor arrecadado vai todo para pagar realmente os custos da ONG. Veterinário? Isso, veterinárias, clínicas, tudo. Toda essa questão. O crescimento do número de animais abandonados em Ribeirão é alarmante, como você disse no começo da nossa entrevista. Qual seria a estimativa de animais abandonados aqui na cidade? Vocês têm ideia? Não existe um censo animal para isso. Existe um censo animal de animais que têm domicílio, né? Então, hoje, em torno de 100 mil animais domiciliados, estima-se que tenha 200 mil animais nas ruas, entre cães e gatos. Então, é um número absurdo, mas esse número ele é alto tanto pela falta de consciência das pessoas e realmente as pessoas abandonam, né? Quanto pela falta de uma política efetiva de castração. Porque os animais, eles se multiplicam, eles se reproduzem muito rápido. Muito rápido. Né? Um cachorro na rua, uma cadela na rua vai entrar no cio a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, ela vai colocar 6, 8, 10 filhotinhos nas ruas, né? E esses filhotinhos vão ter novos filhotinhos. Os gatos vão se reproduzir a cada 4 meses. Então, esse número se multiplica numa velocidade muito rápida. Então, enquanto não tiver uma política realmente de castração efetiva em massa, isso não vai resolver o problema, né? Infelizmente, esse número vai aumentar cada vez mais. E você saberia dizer quais são os principais pontos de abandono, tanto de cães como de gatos aqui em Ribeirão? O ideal é não falar quais são, né? Pra gente não... Até para não incentivar as pessoas a abandonarem. Mas hoje a gente tem por volta de 50 pontos de abandono. Alguns deles são monitorados pela prefeitura, então os animais são recolhidos, castrados e devolvidos no local. Castrados, microchipados, vacinados e devolvidos no local. Mas muitos pontos ainda não. Então, em alguns pontos, as pessoas, além de abandonar, eles ainda estão se reproduzindo. Então, bem complicado. Mas existem alguns pontos que são referência na cabeça das pessoas, né? Inclusive, vou até relatar uma coisa que eu me assusto em ouvir, mas que eu já ouvi. A pessoa, eu vou abandonar em tal local porque eu sei que lá ele vai estar seguro. Porque lá eu sei que não sei quem cuida. Isso não é real. Nunca abandonar um animal ou uma ninhada em algum ponto vai ser melhor para o animal. Ponto. Isso não existe. As pessoas têm uma ideia de que lá tem um monte de gato, eles vão viver felizes e tem quem cuida. Não, e quem está ali cuidando está pagando ração do bolso, está pagando veterinário do bolso. Então, não é para abandonar, né? Existem outros meios de você... Se você não castrou seu animalzinho, ele deu cria, né? Tenta... Primeiro, castra seu animal. Segundo, deu cria. Vou tentar encaminhar para adoção, dar para o vizinho, para amiga, pôr no Facebook, de alguma forma, mas não abandona. Jamais. Né? E acaso eu ou outra pessoa encontre um animal abandonado na rua, o que eu devo fazer? O ideal é assim, hoje a gente tem algumas clínicas populares na cidade, né? Infelizmente, a gente não tem um hospital veterinário público e a prefeitura também não atende... ou a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, ela também tem um recolhimento seletivo e ela não faz esse atendimento ao público, né? De uma forma extensiva. Então, hoje existem 2 clínicas populares e mais as clínicas veterinárias das universidades. Então, resgatar um animalzinho, as ONGs, elas vão muitas vezes conseguir dar suporte. Nem sempre vai conseguir resgatar. Então, até pela questão física, porque a gente não... As ONGs, nenhuma delas tem sede, não tem um abrigo, não tem um local específico com canis, com gatis. Então, a limitação física, a limitação financeira, uma série de limitações
que impedem que todos os casos de animais encontrados nas ruas é impossível atender a todos eles. Então, a gente, como eu te disse no início, a gente prioriza os mais críticos. Mas nem sempre, se você achar um animalzinho na rua, você não vai conseguir necessariamente encaminhar para alguém resgatar. Então, a minha sugestão pegue esse animalzinho na rua e já encaminha ele para atendimento veterinário. Prioritariamente nessas clínicas populares, né? Que vão ter um desconto, um suporte, eventualmente até atender gratuitamente. Sim. Mas encaminhar e posteriormente já tentar pensar em alguém que possa dar lar temporário, mobilizar a família, mobilizar amigos, porque são 200 mil animais nas ruas. Então é impossível te dizer que alguém conseguiria ter capacidade de resgatar todos eles. Né? Então, se cada um fizer a sua parte, Ribeirão tem 700 mil habitantes. Nossa. Se cada um resgatar um da rua, a gente acaba o problema, Sim. né? Então, eu sempre prezo isso. A ONG, ela faz um trabalho, mas que todos deveriam se envolver, todos deveriam se mobilizar, e eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo que eu não consiga resgatar, mas eu ajudo a minha amiga que resgatou. Então, se todo mundo se mobilizasse, o problema, ele se dissolveria, né? Não ficaria sobrecarregado nas mãos de alguns grupos, né? Então, todo mundo poderia se mobilizar. Sim. A gente está falando essa questão de adoção, como que funciona para o pessoal que tá nos ouvindo? Tem muita gente que quer adotar. Como que funciona o processo de adoção? A gente faz feirinhas de adoção mensalmente, né? Normalmente uma por mês. Alguns meses a gente faz mais de uma, mas é esporádico. Uhum. Nessas feirinhas é possível ver o animalzinho ali cara a cara, né? E realmente ver se você se apaixona ou não, se o animalzinho te escolhe. Mas também é possível, a gente tem o nosso Facebook, né? Que é facebook.com/focinhossa. A gente posta as fotos dos animaizinhos que estão para adoção. E você não precisa esperar uma feirinha, né? Esse animal não precisa esperar mais um mês para alguém se interessar por ele. Até porque a gente tem mais de 100 hoje, a gente não tem como levar todos eles para as feiras. Então, a pessoa vendo ali a fotinha, gostei tanto desse cachorrinho, entra em contato com a gente, né? Pelo próprio Facebook ou por e-mail, e a gente combina com a pessoa. Posso até levar, um voluntário leva para essa pessoa conhecer pessoalmente, ver se adapta, se gosta realmente e efetivar a adoção. Né? O processo de adoção ele é um pouquinho rigoroso, porque a gente tem um critério de seleção do adotante. Né? A gente, se for pensar que a gente tem um animalzinho que foi resgatado da rua, sofrendo maus tratos ou sofrendo algum tipo de trauma psicológico, físico, enfim. Esse animal, ele foi tirado da rua, ou tirado dessa situação, para a gente tratar dele, cuidar com o maior carinho do mundo, até que ele consiga se recuperar. Então, eu não vou colocar ele na mão de alguém que eu não tenha certeza absoluta que vai cuidar bem, né? Então, vou ter um critério de seleção, ou a gente vai fazer uma entrevista, ver se a gente concorda com todos os parâmetros, se está tudo ok, se a gente realmente acredita que aquela família vai estar de acordo para receber aquele animal. Concordando com tudo, a gente passa para o segundo passo, que é um termo de responsabilidade de adoção. A pessoa vai assinar que ela está ciente de como tem que cuidar desse animal, de quais são as responsabilidades dela, porque esse animalzinho vai viver 10, 15 anos, né? Ele vai ser um novo membro da família, não é uma decisão assim como trocar de carro ou mudar de casa. Não é um produto, né? Ele é um ser vivo, ele vai ser um novo membro da família. Então, é uma decisão de longo prazo, né? Então, essa decisão tem que ser consciente e responsável. Então, assina um termo de responsabilidade de adoção. E, depois disso, a gente passa a entrar em contato eventualmente para acompanhar o animalzinho. Vocês vão na casa da pessoa ou não? Normalmente a gente liga e eventualmente a gente visita, né? Não existe uma regra assim, uma vez por mês vou lá visitar. Sim. Eventualmente a gente marca uma visita e vai, né? Mas sempre agendando antes, né? Mas enfim, é um trabalho legal de até manter o contato com esse adotante, né? André, muitos cães e gatos recolhidos das ruas possuem doenças crônicas ou sofrem de algum tipo de deficiência.
Esses fatores impedem a adoção? Tem alguns animaizinhos que eles são resgatados que alguns eles se curam, né? A gente consegue fazer a recuperação total e encaminhar para adoção. E alguns ficam com sequela, ficam com algum trauma ou ficam com tem alguma doença crônica, são dependentes de algum tipo de medicamento pro resto da vida. Então esses animaizinhos, eles têm uma dificuldade de ser adotado, né? Hoje a gente tem mais de 100 animais. Destes 100, eu vou falar por cima, até que eu não sei o número certo. Por volta de 30 não são adotáveis. Nossa. Por conta, acho que mais. Gatos são 21. 21 gatos ariscos que eles não são doáveis, adotáveis, né? Porque a gente não conseguiu socializar eles depois do resgate. Então, eles já estão saudáveis, eles já estão bem, mas eles não são adotáveis. E mais cães também. Então, a gente tem por volta de mais uns 18 cães, 15 a 18 cães, que também tem algum tipo de probleminha que não pode ser adotado. Ou não pode ser adotado, ou tem uma adoção dificultada, né? O animalzinho que depende de medicamento contínuo, ou o animalzinho que é cego. A gente tem, por exemplo, uma cachorrinha que é autista, né? Então, cachorrinhos idosos. Tudo isso são adoções difíceis, né? A pessoa normalmente quer um filhote ou um animalzinho novinho, que está saudável, que não tenha problemas. Então, esses animaizinhos que têm algum tipo de dependência ou deficiência, é mais difícil de encontrar adotante para eles. Mas a gente espera que realmente eles consigam um lar um dia, né? Enquanto não consegue, a gente cuida deles com maior amor e carinho. Sim. E nesse seu tempo de trabalho na ONG, teria alguma história que marcou, assim, a sua trajetória? Me marcou, acho que foi a história do Tony. Não sei se você chegou a acompanhar pelo Facebook, faz uns 2 anos, mais ou menos. Foi um cachorrinho que a gente recebeu uma denúncia de que tinham colocado fita isolante no focinho dele. Tipo assim, envolvendo o focinho, fechando a boca. E esse cachorro ficou em desespero e entrou numa mata próxima ao shopping Iguatemi. E a gente recebeu a denúncia, corremos pra lá. E a gente se enfiou na mata e fomos num monte de gente e não conseguimos achar esse cachorro. Ele fugia e, de repente, ele sumiu de vista e ninguém mais achou. A gente ficou 10 dias indo na mata. Eu já até tinha falado, gente, ele já morreu. 10 dias sem tomar água, sem comer, ele já morreu. A gente nem precisa mais tentar ir lá. Aí, deu 12 dias, a gente recebeu um novo chamado. A pessoa falou assim, olha, tem um cachorro aqui que ele tá muito mal e não deixa ninguém chegar perto e parece que ele tem uma ferida muito grande na boca. Aí a gente chegou lá, a gente se enfiou na mata de novo, porque ele se enfiou na mata de novo. E a gente saiu com a perna de lá, né? Arisco. A gente saiu com a perna toda cheia de picada, assim, a gente se enfiou na mata mesmo. Aí a gente conseguiu resgatar ele, assim, acho que vencemos pelo cansaço mesmo. E ele tinha, por conta da fita isolante, em algum momento ele conseguiu tirar. A ferida que se formou ficou exposta e vieram as moscas. Então as larvas comeram o rosto dele, ele ficou desfigurado. Ele não tinha focinho. Então, ele fez cirurgia de reconstituição de face, ele fez uma série de procedimentos. Então, para você ter ideia, ele demorou 5 meses para deixar eu passar a mão nele. Na verdade, assim, um pouquinho menos, uns 3 meses ele deixava eu chegar perto dele e passar a mão. Aí com 5 meses, quando eu fui dar minha mão para ele cheirar, ele deu uma lambidinha no meu dedo. Gente, aquilo para mim foi assim, emocionante, porque você vê que o animal, por mais traumatizado que ele esteja, por mais que ele tenha tido todos os motivos do mundo para não confiar no ser humano, ele ainda se deu a chance e realmente... Hoje ele tá bem, ele ainda não tem a face normal, né? Ele tem... ela é desfiguradinha, mas ele tem uma vida normal, ele come. Ele tá com vocês, na ONG? Isso, ele tá lá. Ele é um dos não adotáveis, né? Sim. Então, ele tá lá, mas ele dificilmente vai ser adotado por quê? Se ele demorou 5 meses para ganhar confiança em mim,
e hoje ele confia, mas, por exemplo, se chega alguém diferente, ele estranha, ele não aceita, ele não chega perto. Então, esse animal não vai ser adotado. Ele dificilmente vai conseguir confiar em outra pessoa. Então, ele tá lá hoje, mas ele tá bem. Ele tem uma vida tranquila. Ele brinca, mas, assim, é a vidinha dele. Mas ele se recuperou bem. Então, ele é um caso que me marcou, assim. Mas me marcou tanto pela recuperação dele, quanto por ver qual que é a capacidade do ser humano de fazer maldade com o animal, né? É muito triste. É bem triste. E cachorro é uma alma muito pura, né? Exato. E, nossa, me emociona. Vou chorar ao vivo aqui, gente. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista, muitas pessoas vão ficar interessadas em adotar. E eu queria que você reforçasse para quem está nos ouvindo o endereço do Facebook ou um outro contato para... com a Focinhos S.A. O contato é via e-mail. O contato principal, né? focinhos.sa@gmail.com. E tem a página no Facebook, que é facebook.com/focinhossa. Que lá vai ter as fotos, os animaizinhos. Então dá para entrar em contato por esses dois meios de comunicação. O e-mail é mais efetivo, né? Para entrar em contato mesmo, e o Facebook é mais para olhar, ver se você tem interesse em alguém. Né? Isso. E a feira de adoção é uma vez ao mês, em domingo? Como que funciona? Normalmente uma vez ao mês, num sábado. Nem sempre tem a data definida. Esse mês a gente vai ter duas, no dia 7 de outubro, das 13 às 18 horas, na Pets do Ribeirão Shopping, que é aquele pet shop perto do Carrefour. E no dia 22 de outubro, das 14 às 18 horas, no Shopping Santa Úrsula, junto com os doguinhos. Então lá, inclusive, essa feira do dia 22 de outubro vai ser de animais especiais. Então, os animais que têm algum tipo de deficiência, os idosinhos... vão estar lá. Então, é uma feira que vale a pena até ir para conhecer mesmo o trabalho. E ver que eles realmente são animais carinhosos e fofos. E não é porque ele não tem uma patinha que ele não vai te dar amor, entendeu? Com certeza. E, no caso, a pessoa que tem vontade em ser voluntário, como que faz? Tem essa possibilidade? Claro. Hoje a gente tem um número legal de voluntários e... O voluntariado, ele se estende, assim, no sentido de que ele pode ter o contato com o animalzinho, né? São várias frentes de trabalho, incluindo, por exemplo, você ajudar a dar banho nos cachorros e ajudar nas feirinhas de adoção. E também o outro lado, que é ajudar a levantar recursos, ajudar a vender rifa, ajudar a arrecadar ração, ajudar a arrecadar medicamento. Então, o voluntário, ele tem várias atividades, assim, e cada um tem um período disponível. Então, você às vezes estuda à noite, você pode ajudar no fim de semana, o outro ajuda de dia, o outro ajuda, né, durante a semana. Então, cada um dá para adequar, né? Porque cada um tem um tempo livre diferente. Sim. Então, entre em contato pelo mesmo e-mail, focinhos.sa@gmail.com, que a gente dá toda a orientação, explica certinho. Eu vou me candidatar. Ai, que bom, vou adorar. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. E quero te parabenizar pelo seu lindo trabalho e que as pessoas tenham consciência de que a adoção é essencial, né? Que é muito importante a gente ter essa consciência de adoção e poder ajudar um animalzinho aí de rua, né? Exatamente. Eu agradeço muito pelo convite. Espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de adotar, né? Sim, com certeza. Se não for procurar a Focinhos S.A., pode procurar qualquer outra. Que o importante mesmo é ter essa consciência da adoção e pensar quais são os contras, né? De comprar um animalzinho. Então, adotar. Então, espero que realmente a gente consiga expandir essa consciência na galera. Vamos sim, com certeza. Bom, obrigada. Obrigada eu. Agradeço também a você, ouvinte da Rádio Naerp, que esteve conectado com a gente ao longo dessa entrevista. E eu sou Pamela Baldin e vou ficando por aqui. Até mais.